O que é preciso para que a Caixa aprove um terreno para uma construção financiada? Porque acontece muito de um cliente chegar no meu escritório e dizer que já tem um terreno e que precisa de dinheiro da Caixa, de um financiamento, apenas para construção. Mas será? Será que esse terreno de fato atende todos os critérios que são exigidos pela Caixa? Porque não são raras as vezes que esse terreno do meu cliente deixa de cumprir alguma exigência da Caixa para que seja aprovado o financiamento com ele. Então vamos conhecer quais são esses critérios. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo e para ficar fácil eu dividi em 3 categorias e você vai aprender tudo. Mas antes, confere se você está inscrito, ativa as notificações e curte o vídeo para ajudar o canal a crescer. Assim você me ajuda a eu continuar aqui trazendo informação de qualidade. E no final do vídeo eu vou dizer onde você pode baixar um documento que eu vou liberar para você ter a aprovação de todos os integrantes do financiamento para construção. Mas falando aqui nesse vídeo do terreno, os critérios eu separei em 3 para ficar bem fácil para você. E o primeiro é o vendedor. Tudo começa com o vendedor. E os critérios que o vendedor tem que atender desse terreno é que o nome precisa ser limpo. A Caixa chama esse quesito de idoneidade cadastral. E seja pessoa jurídica, o vendedor, ou pessoa física, não importa. Tem que ter idoneidade cadastral. No popular, o nome precisa estar limpo. Segunda categoria de critérios que o terreno precisa atender são os documentos. E já vou avisando que é nessa dita categoria que o meu cliente muitas vezes acha que o terreno dele vai ser aprovado e na verdade não é aprovado. Porque muitas vezes ele compra um terreno sem saber que ele é irregular, tem documentação irregular. Então vamos lá para saber quais são os critérios dessa categoria de documentos. Primeiro, esse terreno tem que estar quitado. Ele não pode ser garantia de nenhum financiamento. Em outras palavras, ele não pode estar alienado a nenhuma instituição financeira. O outro critério é que esse terreno precisa ser individualizado a sua matrícula. Muitas vezes acontece de um loteamento começar a vender os lotes do empreendimento sem fazer o desmembramento de cada matrícula, de cada terreno, da matrícula mãe que compõe o empreendimento inteiro. E esse critério, eu posso te afirmar, é recorde de reprovação na Caixa. Eu acho que só por essa informação vale aqui um curtir nesse vídeo, beleza? E tudo isso é fácil de ser conferido na matrícula do imóvel. Para você saber se ele é individualizado ou não, a matrícula precisa constar as medidas do lote iguais ao lote que você comprou. Então, se você comprou um lote de 10 metros por 20, lá na matrícula tem que constar um lote de 10 metros por 20 e não as medidas de um terreno gigantesco que é da matrícula mãe do loteamento. Beleza, agora vamos passar agora para a terceira categoria de critérios, que é a de infraestrutura. E quais são os critérios de infraestrutura que esse terreno precisa atender? Ele precisa estar em zona urbana, zona rural. Esquece. A rua onde ele está localizada precisa ser iluminada com a iluminação pública. E ele precisa ter soluções para abastecimento de água, energia, esgoto e drenagem. E por que eu falo soluções? Porque não precisa ser das concessionárias. Por exemplo, se não tem concessionária de água, pode ter um poço no local, contanto que tenha a outorga, a autorização do governo para que seja utilizada a água do poço para abastecimento do imóvel. Da mesma forma, se não tiver esgoto à via, vai ter que ter uma solução de fazer um sistema de fossa sumidouro. Energia, pode ser um sistema de energia solar. É isso que o normativo da Caixa diz, precisa ter solução para todos esses abastecimentos. E eu incluo aqui nessa categoria as medidas mínimas do lote. Ele precisa ter uma frente mínima de 5 metros e a área do lote precisa ser no mínimo 125 metros quadrados. Então, pegando um exemplo aí com a testada mínima, que é de 5 metros, um lote com essa dimensão de frente vai ter que ter no mínimo 25 metros de comprimento para atender os 125 metros quadrados de área mínima. Deu para entender, né, pessoal? Se você quiser ter um arquivo com todo o checklist de exigências para o financiamento de construção em terreno próprio, eu vou deixar aqui abaixo para você baixar o link desse meu checklist com os 3 integrantes do financiamento, não só o terreno. O terreno é apenas um integrante do financiamento, os outros 2 é o proponente e também os projetos. E uma pergunta que sempre fazem a mim: Vitor, se eu tenho terreno, eu posso dar ele como entrada no financiamento para que eu não ponha mais a mão no bolso para nada e todo o recurso saia do banco?
Eu fiz aqui um vídeo onde eu respondo essa pergunta e você vai entender tudo de como dar o terreno como entrada no financiamento para construção. Espero que eu tenha te ajudado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!